Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. O Flamengo tenta fechar a contratação do lateral Alex Sandro das ex-Juventus. O jogador está sem clube nesse momento, pertencia à Juventus da Itália. Nós vamos explicar qual o cenário, em que pé está essa situação que se desenhou na reunião emergencial realizada no dia de hoje na Gávea por todo o departamento de futebol do Flamengo, por conta das lesões de Everton Cebolinha e também de Matias Vinha. Reunião emergencial por reforços. Nós vamos explicar para vocês o que aconteceu hoje. Flamengo se mobiliza atrás de reforços para a sequência das competições, claro que muito por conta das lesões dos nossos jogadores, mas já existiam algumas negociações em andamento e algumas posições que o Flamengo não buscava, está acelerando. Esse é o caso do lateral Alex Sandro. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Pedir a você para dar esse apoio. Mete o dedo no like rapidinho, sobe o like com tudo. Vem fazer parte da nossa família, clique no botão vermelho inscrevendo-se no nosso canal. É de graça, não paga nada. Inscreva-se no nosso canal Flamília da Nação. Nós vamos rodar a vinheta, após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta. Galera, eu fiz um vídeo ainda ontem dizendo que o que aconteceu ontem com o Flamengo foi um negócio terrível. Os efeitos colaterais do resultado de ontem foi pior do que o resultado, que foi muito ruim. Não tenha dúvida, um resultado ruim. O Flamengo não vencer o Palmeiras dentro do Maracanã é terrível. Só que os efeitos colaterais daquele resultado foi ainda pior. E isso, por quê? O Flamengo perde jogadores importantíssimos. Matias Vinha revezava com Ayrton Lucas e era uma posição que o Flamengo não precisava se preocupar. Agora torna-se uma preocupação. O Ayrton Lucas deve ir para o jogo na próxima quinta-feira. No entanto, é dúvida. E existe, inclusive, um protocolo da CBF que uma lesão, num choque de cabeça, o jogador fique 7 dias sem atuar. Então, seguindo o protocolo normal, ele não teria condições de jogo para a partida diante do Bolívar. Mas o Flamengo acelera e faz de tudo para que ele entre em campo, apesar de existir um protocolo, que é meio que um acordo, né, entre os departamentos da parte médica da CBF e o dos clubes. O Flamengo não tem lateral esquerdo, teria que improvisar o Léo Pereira para atuar naquele setor. E, rapaz, olha que loucura, né? São 2 jogadores laterais esquerdos que acabam se machucando no mesmo jogo. O De La Cruz, ele preocupa também. O De La Cruz sentiu como se fosse o músculo puxando, né? Um músculo apenas puxar, não houve nenhuma lesão e tal, mas é preocupante a situação do De La Cruz, que a gente já vinha dizendo, o jogador não teve férias, se colocar ele para atuar numa sequência de jogos grande, corre-se o risco do jogador ter algum tipo de problema, e não foi o caso, porque ele ficou 2 jogos fora, volta e sente o ritmo do jogo dessa partida contra o Palmeiras, e bota a mão na posterior da coxa e sai. E no momento certo, ele parou, jogador experiente, parou no momento que ele sentiu a musculatura esticar, né? Essa é a expressão mais correta. Ele sentiu esticar e ele para na hora. É dúvida. Deve ir para o jogo? Claro, porque é um jogo decisivo, mas sabemos que tem-se o risco, né, de colocar esse jogador na partida e de acontecer, bater até na madeira aqui, ó, de acontecer um problema maior. E aí o Flamengo, finalmente, a diretoria entende, né, tarde, sem dúvida, de que o Flamengo precisa de reforços, cara. O Flamengo hoje, se a gente parar e entender, eles precisam compreender que os jogadores jovens do Flamengo,
cada um tem o seu tempo de maturação. E no caso do Flamengo, os jogadores não conseguem performar, os mais jovens. O Vitor Hugo, ele não vai passar a jogar bem de uma hora para outra. O Lohan, um jogador de muito potencial, de muita qualidade, ele sentiu. Não dá para tu chegar e colocar nas costas do Lohan o peso de substituir o Arrascaeta. Eu tenho escutado falar, coloca o Tchola no lugar do Everton Cebolinha. Gente, isso é uma loucura. Qualquer um que entenda minimamente ali da parte tática sabe que o Tchola, não só a parte tática, né? Se você entender dessa parte do jogador subir, se ele está preparado para essa carga de pressão, vai perceber que é um jogador que precisa ainda amadurecer. O Tchola é um jogador que deve entrar no Flamengo, minha opinião, tá? No Campeonato Carioca. Pega o Campeonato Carioca, vai colocando o jogador aos poucos. Não dá para você chegar, porque os mesmos que estão pedindo agora serão os primeiros a criticar se o jogador não for bem. É um jogador muito promissor, mas, na minha opinião, não está preparado. Até o Matheus Gonçalves, que é um jogador que está ali há algum tempo, né? Sente quando atua, às vezes que ele entrou como titular, não conseguiu performar. Enfim, cada jogador tem o seu momento de maturação. E o Flamengo corre atrás por reforços. Michael é um nome que o Flamengo ainda não concluiu a negociação com o jogador por conta do jogador saiu na imprensa, na mídia, que o jogador teria rompido o contrato, estava livre no mercado, teria rompido o contrato com o Al Hilal. Isso não aconteceu. O Michael está sob contrato ainda com o Al Hilal, não está liberado, não houve ainda um acordo de liberação por parte do clube árabe e, enfim, o Flamengo nem se quisesse poderia acertar contrato com o jogador nesse momento. Precisa acelerar. Claro que o Al Hilal quer um faz-me rir, quer uma compensação. Michael, hoje, é um jogador importantíssimo. O técnico Tite quer a contratação do Michael para ontem, pede a contratação de um atacante de lado do campo, um atacante pelo lado direito principalmente, há algum tempo. O Michael, então, nesse momento, torna-se ainda mais importante, porque ele joga tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Enfim, vocês vão ver que nos próximos dias vão começar a cogitar a possibilidade do Flamengo contratar o atacante Vitor Roque. Flamengo que não deve ter mais o Gabigol a partir do ano que vem. E aí seria já pensando no próximo ano. O atacante de 19 anos está sem espaço no time catalão, no Barcelona, e o empresário André Curi negocia a saída do jogador já nessa janela de transferência. Barcelona já concordou com a saída do jogador. O Flamengo já esteve de olho no jogador há algum tempo. Matéria de hoje no jornal Marca da Espanha, destacando que o Barcelona quer vender ou emprestar o jogador. Só que o que a gente apura é que o Barcelona, clubes de ponta do futebol europeu, dificilmente emprestam um jogador que custou alto, custou caro, sem tentar um empréstimo primeiro para o futebol europeu. Eles querem emprestar, mas eles querem emprestar para outro clube do futebol europeu para o jogador amadurecer e voltar para o Barcelona. Quando eles emprestam para o futebol brasileiro, isso me foi dito por um empresário, é quando eles não enxergam mais a possibilidade de jogador atuar na Europa, retornam ao futebol brasileiro, eles entendem como 2 passos atrás para poder se livrar do jogador. O jogador não vai voltar, não voltaria mais para atuar no Barcelona, para poder colocar no cenário, colocar na vitrine e vender, o jogador não voltar mais. Quando eles entendem que o jogador ainda é jovem e querem contar com o jogador mais à frente, eles emprestam para o futebol europeu. Então é uma contratação muito improvável essa do Vitor Roque. Outro jogador, e aí eu vou dizer uma coisa para vocês. O Flamengo, o Flamengo, no final de semana, inclusive nós também noticiamos, né, que o Flamengo fez uma proposta oficial por Carlos Alcaraz, né, e isso, né, causou um alvoroço no final de semana. Saiu no GE, inclusive. Proposta de 18 milhões de euros. Segundo a gente apurou aqui,
Flamengo fez foi um balão de ensaio. Dificilmente vai contratar o Carlos Alcaraz. No entanto, é uma sinalização para que o Flamengo possa, mais uma vez, buscar a contratação de Claudinho. Olha, o Claudinho, dirigentes russos estão saturados do jogador, entendendo que o jogador está jogando mal de propósito e forçando uma saída. O ex-vice-presidente de futebol, né, o ex-diretor executivo, não sei qual é o cargo, como é que se fala lá na Rússia, mas é o ex-mandatário do futebol do Zenit, deu uma entrevista ao jornal russo hoje, trazido pelo nosso amigo Cícero, do Flamenguista em Portugal, trouxe em primeira mão essa entrevista, em que ele diz que o Zenit deve vender o jogador imediatamente, inclusive pelo valor que comprou o jogador. Já deveria aceitar. Qualquer coisa acima é lucro, segundo ele. E o Zenit comprou o jogador por 12 milhões de euros. O Flamengo fez uma proposta de 18. Então, entendam. Tem muita gente dizendo que o Flamengo desistiu do Claudinho, que a contratação é praticamente impossível. De forma alguma. O Flamengo acredita, é o jogador que o presidente Rodolfo Landim quer a contratação. O departamento de futebol do Flamengo esteve todo ele reunido no dia de hoje, na parte da tarde na Gávea, para discutir nomes e possíveis contratações, jogadores e posições que não estavam sendo cogitadas nesse momento, entraram em pauta. E da reunião mesmo, a diretoria fez contato com Alexandro, lateral esquerdo, ex-Juventus da Itália, jogador que pegou o seu passe, né? Encerrou o seu vínculo com a Juventus e desperta o interesse de outros clubes do futebol brasileiro. Segundo a gente apurou, o São Paulo e o Grêmio também têm interesse no jogador. O jogador teria pedido ao Grêmio 1.200.000 euros, perdão, 1.200.000 reais por mês para poder fechar com o Grêmio. No entanto, o interesse do jogador nesse momento, segundo a gente apurou, e ele disse isso para os dirigentes do Flamengo, é permanecer no futebol europeu. Ele entende que ainda tem mercado no futebol europeu, embora tenha uma idade avançada. Ele quer continuar morando na Europa. E que ele teria dado a palavra para um dirigente do São Paulo de que, se ele voltasse ao futebol brasileiro, ele ia priorizar o clube paulista. Não está fechadas as portas para o Flamengo, muito pelo contrário. O que vai acontecer nesse momento é o seguinte: o Flamengo tem pressa e não quer aguardar propostas que possam vir do futebol europeu. O jogador se interessou pelo Flamengo pelo fato de poder ser titular aqui e também disputar títulos, né, pelas competições internacionais e no cenário nacional. Lembrando que o Flamengo é o único clube dentre os principais do futebol brasileiro que está nas 3 competições, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, e isso realmente fez com que o jogador ouvisse a proposta do Flamengo e se interessasse. No entanto, como ele deu uma prioridade ao São Paulo, a proposta que o Flamengo fez ao jogador terá que ser levada ao São Paulo, e o São Paulo, cobrindo ou não, se ele cobrir, terá a prioridade, o desejo de ir... O desejo não, mas assim, a prioridade que ele prometeu para o São Paulo. Uma coisa, cara, vou dizer uma coisa para vocês. O jogador fala, não está assinado, não se escreve. Segundo a gente apurou, isso não é uma situação que vai virar novela. O Flamengo quer definir isso imediatamente. Se for para fechar a contratação do Alexandro, será agora, nos próximos 2, 3 dias ou no máximo ao final dessa semana. Se não vier agora, o Flamengo parte para outro nome e quer resolver essa questão da lateral esquerda por conta da contusão do Matias Vinha de modo rápido. É uma posição um pouco mais fácil de você conseguir repor, até porque você tem ali um titular absoluto que vai ser, a partir de agora, o Ayrton Lucas, né? Então, a questão é atacante pelo lado, lateral direito, que o Flamengo tem aí a possibilidade de vender o Wesley. O Flamengo já tinha dado o ok ontem. Conforme nós trouxemos no vídeo de ontem, as lesões que ocorreram
jogadores do Flamengo ontem podem fazer o Flamengo desistir das vendas de Fabrício Bruno e de Wesley. Vai falar, pô, mas não tem nada a ver, o Flamengo não teve problema na lateral direita e nem na zaga. Lateral direita é lateral, então ele pode colocar o jogador improvisado no lado esquerdo. Outra opção é o Léo Pereira, que atua também na lateral, e aí você precisar de mais um zagueiro, no caso do Fabrício Bruno. Então o Flamengo, nesse momento, deve vender apenas um. Ou Wesley ou Fabrício Bruno, por conta das lesões que tivemos dos nossos jogadores nesse final de semana. Jogo contra o Palmeiras que provocou realmente uma série de efeitos colaterais. O Flamengo teve problemas além da perda de 2 pontos. Enfim, falaremos sobre todos esses assuntos na live de daqui a pouco, às 21 horas. Eu queria convidar você a vir fazer parte da nossa família. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação e vem com a gente na nossa live de daqui a pouquinho. Um grande abraço a todos e saudações